Com a volta de Pedro, quem deve sair para a entrada do melhor centroavante brasileiro? Fala, nação, vamos trazer as últimas informações do Flamengo. Tem a volta de Pedro. O jogador, inclusive, pode ser reforço confirmado para o Super Mundial de Clubes. E a mídia brasileira, é claro, faz uma análise, uma projeção para este Flamengo com a chegada, com a volta deste grande jogador. Então, vamos acompanhar o que a mídia brasileira está falando sobre as últimas notícias do Mengão agora. O primeiro assunto é qual, Pascoal, que você vai querer falar hoje? É Flamengo. Boa noite, Pascoal. Boa noite, boa noite. Eu vi aquela passagem do Pedro ali, indo pro treino, eu fiquei todo animado. O Pedro é diferente, gente. Aí, vocês podem até perguntar o seguinte: quem é que vai sair para jogar o Pedro? Escolhe um e tira. O Pedro joga. Claro que ele não vai chegar logo de cara, vai entrar, vai jogar, porque o jogador precisa dessa fase de readaptação ao futebol. Mas o Pedro, em condições normais, ele é o centroavante da seleção brasileira. Em condições normais, ele jogando regularmente, ele é o centroavante da seleção do Brasil. Isso na minha avaliação. De repente, para o Dorival Júnior não é a avaliação dele, mas é o Flamengo, cara. O Flamengo tá ficando. E o jogo vai ser no tapetinho? Ih, rapaz, tem essa informação. Fábio Luciano presta atenção nisso aí, hein, Teta? Fábio Luciano me contou na maquiagem que o jogo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca vai ser onde, capitão? No tapetinho, Dani. Boa noite a você, Pascoalzinho, boa noite, Elzinho. É um amigo nosso até que mandou essa informação, né? Então, um beijo pro Cadu. Eu não sou jornalista como vocês, então não chega informação para mim. Mas aí é um amigo, né? E aí acabou me passando essa informação logo que saiu, que o Vasco optou em levar o jogo pro Newton Santos, né? Talvez vendo algum tipo de vantagem, mudar um pouco o jogo do Flamengo, que é favorito. E aí eu fico com o Pascoalzinho com relação ao Pedro, Dani. Porque assim, é uma volta muito importante para o Flamengo. O Flamengo deve comemorar muito esse retorno. E também para a seleção brasileira, porque é um jogador que, nas condições ideais, briga por posição. Boa. Ô, Tetra, eu não sei se você reparou, mas o Capita começou o programa aqui te dando boa noite, chamando você de vocês da imprensa. Eu não quero botar lenha na fogueira, porque eu não sou disso. Mas ele falou vocês da imprensa aí pra você. É bom que ele tenha incluído o Zinho nisso. Eu fico muito lisonjeado. Que elogio, que elogio. Que espetáculo, né? Vindo do Capita, então, um elogio enorme. Olha, eu da imprensa, né, rapaz? Não, mas não cheguei a esse ponto ainda não, né? É claro que você não chegou, não, você, né, já ultrapassou, é diferente. Muito tempo. Você não só chegou a esse estágio, que um dia eu quero chegar também, mas como também ultrapassou, Zinho. Parabéns por tudo. É porque muita gente não sabe, né, Fábio, mas eu comecei esse trabalho de comentarista em 2005. Exatamente. Não foi em 2017, quando começou lá na Fox, ou 2013. Exato. Foi em 2005. Então, já se vão bastante tempo, né, exercendo a função de comentarista. Teve um intervalo, porque eu fui para os Estados Unidos, né, trabalhar lá, e também o período que eu fiquei como auxiliar do Jorginho, o diretor de futebol. Mas a gente vai aprendendo, né, e eu tô com gente muito boa, né, Oswaldo Pascoal, há muito tempo, meu amigo, né, um cara que eu aprendi ainda como jogador, né? Como um jornalista tem que tratar um jogador, e o Pascoal sempre fez isso muito bem, por isso que eu tinha o maior prazer de dar entrevista para ele. Muitas vezes ele me pegou bicudo saindo do jogo, chateado, substituído. Mas ele não saía tão nervoso quanto sai o Rafinha do Barcelona. O Rafinha do Barcelona sai mais irritado que ele. O Rafinha no Barcelona é irritado. Aí, te barrou. Olha, então... O Zinho sai bicudo, então, é diferente. Então... Sai bicudo. Se o Rafinha é mais do que eu, Pascoal, então, o Rafinha é mais nervoso que Ele sai. Ele dá soco no banco, ele chuta a garrafinha d'água, ele fica nervoso. O Zinho saia como? Só Pato Donald? Não, isso é aquele bicão de Pato Donald. Aí, Teto. Mas é verdade. Ele não se aproveitava disso assim para botar mais lenha na fogueira, não, né? Ele fazia entrevista naturalmente, né? E acabava tirando até mais coisas
né? Porque o cara vinha com um diálogo bom, né? A gente soltava tudo mesmo, falava geral. Mas assim, eu estou muito feliz com essa legenda aí, ó. Pedro é liberado. Estou lendo aqui no meu iPad, né? Pedro é liberado para voltar a treinar com bola. Boa. Que notícia legal para o futebol brasileiro e, é claro, muito especial para o torcedor rubro-negro e muito especial para a gente que gosta de valorizar pessoas do bem, né? O Pedro é um cara muito correto, sério, um cara muito querido dentro do grupo, no meio do futebol. O Fábio Luciano sabe muito bem do que eu estou falando, assim, na atmosfera do futebol, que é difícil, né, você confiar em todo mundo. O Pedro é um cara confiável, é um rapaz do bem e além disso tudo, um jogadoraço que informa bem. Eu concordo com o Pascoal, é jogador da seleção brasileira. Inclusive, ele se machucou na seleção brasileira, né? Infelizmente, ele convocado pelo Dorival. Já era pelo Dorival ou era o Fernando Diniz ainda? Já era o Dorival. Agora me fugiu aqui. Eu acho que era o Dorival. Era o Dorival, né? Era assim, lembro. era assim. Era o Dorival. Já era o Dorival, né? Nosso filho da Gávea me confirma que era o Dorival. Então, ele se machuca no treinamento e possivelmente seria titular naquele jogo. Tinha dúvidas, né? Mas tinha grandes chances de ser titular. E no Flamengo, o Pascoal, é o Bruno Henrique. Ele, junto com o Arrascaeta, dos maiores jogadores com número de títulos na história do Flamengo, ele vai cair para o lado esquerdo e o Pedro entra ali. Acabou. Está resolvido, porque infelizmente o Cebolinha machucou, o Luiz Araújo tem entrado bem, mas o Pedro informa, o Bruno Henrique cai para dele, que manda muito bem por ali, né? E aí o Pedro entra ali de centroavante e está arrumado. Derrama, Senhor, porque o Pedro é matador. A torcida do Flamengo fez até a musiquinha na arquibancada. Tem isso, sim. Ele é da igreja, o pessoal foi lá e fez a musiquinha da igreja. Números do Flamengo na temporada que estão prestes a mudar. Porque é isso, né? A gente ainda tem, óbvio, que ter muita calma. O Pedro tem a previsão de voltar a treinar junto com o grupo no final de março, para em abril estar liberado para entrar alguns minutos, até chegar a esse momento de treinar e jogar efetivamente lá no Campeonato Brasileiro começado. Mas a gente está vendo aí os números dos jogadores de ataque do Flamengo nessa temporada. O Pedro está ali como praxe, né? Para a gente botar o número do jogador também. Obviamente não entrou em campo porque está lesionado, assim como Everton, Cebolinha e Michael também machucados agora, recentemente. Os dois machucados. A previsão do Cebolinha, inclusive, é que ele volte a jogar para as finais do Campeonato Carioca. Essa coisa do jogador sair do departamento... Porque o duro é o cara, ele chega todo dia e vai para a sala da fisioterapia. Chega todo dia, passa pelo médico, vai para a fisioterapia. Recebe lá a fichinha, vai fazer o treinamento físico, a coisa da fisioterapia. Só o cara descer a escada e entrar no campo muda completamente o horizonte, né? Para o jogador de futebol, o contato dele com o gramado, o contato com a bola, o trabalho físico no campo, muda o astral do jogador. Às vezes a gente pensa, não, ele vai levar mais um mês e meio para voltar. O cara fica tão assim, à vontade dentro de campo que ele acaba voltando antes até do esperado. Por quê? Porque a lesão está arrumada, ele está recuperado. O que falta é o condicionamento físico, falta ter agilidade, essas coisas que ele vai ter durante o tempo que ele for treinar. Mas só de estar em campo, isso já dá uma alegria. É uma tristeza enorme quando se machuca. Sim, claro. Mas quando volta a pisar no gramado, ele se sente alegre, feliz, dá um alívio, né? O capitão já passou por isso, né? Eu não tive lesões tão graves na carreira, né? Eu fiz uma cirurgia de pubis, que aí eu demorei um tempo parecido com o do Pedro, até para retornar. O tornozelo foi jogando ou foi depois? O tornozelo eram torções em sequência. Mas aí você aprende a lidar com isso e, enfim... É um buraquinho aqui, um buraquinho ali, uma torçãozinha ali, uma botinha e não... Assim, o tornozelo nunca me tirou do jogo, a botinha resolvia. Mas o pubis me incomodou um pouco mais, eu demorei um tempo maior. E é o que aconteceu com o Pedro, né? É um jogador, como a gente falou, vai demorar um pouquinho mais para entrar no ritmo. Eu acho que não precisa ter pressa com ele, né, Dani? Isso é importante também. Acho que o Felipe Luiz, a comissão técnica, não vai ter pressa para colocar ele em campo, porque o Flamengo vem numa sequência de ótimos resultados, na maneira de jogar, encaixada. O Bruno Henrique vem fazendo essa função também como homem de referência. Mas aí, a partir do momento que o Pedro se condicionar, essa questão técnica, enfim, e entrar no ritmo que os jogadores estão, aí acho que tem vaga cativa ali com a 9 e, como o Zinho falou, o Bruno Henrique se movimenta um pouquinho para a esquerda
E, na minha opinião, acho que de todos, né, o Flamengo fica ainda mais forte. Aquela tela que a gente mostrou, Tetra, ela é interessante porque ela mostra todos os homens de ataque, né, independentemente de posicionamento dentro desse setor do campo. Quem que perde espaço? Porque, assim, o homem de referência é ele, obviamente. Então, assim, ele vai voltar para a posição dele. Tem agora o Juninho, que, em tese, chega para esse lugar e chega sabendo que, dentro em breve, será uma opção ao Pedro. Mas quem que acaba perdendo mais espaço, sabe, no todo? Porque, assim, o Plata, eu vejo que é um cara que vai acabar perdendo espaço. O Bruno Henrique não vai sentar no banco. O Bruno Henrique vai abrir para a esquerda, vai disputar com o Cebolinha. Então, como é que você vê essa briga com a volta do Pedro, Zinho, quando isso acontecer? Eu acho que, assim, quem perde mais espaço é o Juninho. Sim, incrível que pareça ele ser o cara da posição, porque até para ser a primeira opção, eu não sei se o Felipe Luiz vai utilizar o Juninho. O Pedro não pode jogar. Eu não sei se ele vai utilizar o Juninho. Porque se o Everton Cebolinha tiver recuperado e bem, o Michael recuperado e bem, tem essa opção do Bruno Henrique cair para centralizado, para ser o centroavante. Então, a volta do Pedro, ele, na minha visão, vira quase uma terceira opção. Eu, como treinador, Felipezinho, eu vou olhar para o meu time. Tem o Filipinho tá e o Felipezinho. Todo mundo à minha disposição. Felipezinho, tá todo mundo do Flamengo à minha disposição. Todo mundo. O malvadão tá todo mundo à minha disposição. O incomparável tá todo mundo à minha disposição. Certo? Gostei. Foi bem. Então, assim, incomparável Flamengo. Tô roubando a fala do Pascoal, tá bom? É o Pascoal que fala isso. Calma, gente. Aí eu olho assim e vejo, poxa, a coisa não tá acontecendo. A minha primeira opção seria trazer o Bruno Henrique pra dentro e olhar ali. Não é assim, Pascoal? A Cebolinha, Luiz Araújo, a Michael. Plata. O que eu vou fazer? Deixa eu ver. O treinador ria à toa. Então acho que o Juninho pode acabar perdendo um pouquinho mais de rodagem, de jogar mais tempo, porque tem muita gente nesse ataque e com mobilidade, né? Um joga pela direita, outro joga pela esquerda, daqui a pouco um tá por dentro. O Plata pode jogar no lugar do Arrascaeta para dar uma poupada, pode jogar por dentro. Então, eu acho que de todos, que de repente pode ter menos minutagem, pode acabar sendo o Juninho. Sim. Também pelo lado esquerdo, né? Porque se você empurra o Bruno Henrique para a esquerda, e aí você cria uma concorrência de 3 jogadores de qualidade para ser também o terceiro, né? Sim. Porque aí você tem ali, o Cebolinha joga por ali, o Michael joga por ali, aí o Bruno Henrique vai começar a jogar por ali. Então, assim, o Juninho, ele vem para o Flamengo, lógico, para mostrar serviço e tentar ocupar uma vaga de prestígio dentro do elenco, né? Assim, quando precisar de mim, eu tô pronto. A gente nunca olhou para o Juninho como titular absoluto do Flamengo, né? Se ele entrasse em todos os jogos, sabendo, né? Que fazendo tem o Pedro, gols, é isso. Agora, no lado esquerdo, você tem jogadores que brigam por condição de titularidade mesmo, né? Porque aí o Bruno Henrique é considerado titular, o Cebolinha, ele é um jogador que pode ser considerado titular, 90 minutos, 11 jogadores, né? Então, assim, a gente já falou quantos nomes aqui... Máximo de 16, 3 jogadores para cada posição, quase com todo mundo em condições. Isso no ataque, né? Aí a gente tem que olhar ainda para o meio campo, enfim... para a zaga. Então que eu acho que tem trabalho do Felipe, Felipe, que ele mas tem menos possibilidades, né? Assim, dos que poderia haver mais possibilidades. Por exemplo, volante marcador. Sim. Volante marcador, ele não tem tanta gente para rodar. Sim. Mas meio campo ele ainda tem muita gente para rodar. Sim. Tem mais de 3 até por Sim, posição. ele tem zagueiros com condições de jogar. Tem laterais, tudo no plural, estou falando aí. Volante tem sim, pô. Laterais, na direita, na esquerda nem tanto, porque precisou do Léo entrar na lateral esquerda no último jogo, não tinha, porque os laterais estavam lesionados. Tem os 3 lesionados, aí é mais complicado, né? Mas o Léo dá conta de jogar tranquilo. Dá conta de jogar tranquilo. Agora, o Varela deu conta? Na esquerda. O Varela dá conta na esquerda e na direita. Deu conta na esquerda mais do que da direita, né? Tinha sido criticado das últimas vezes que entrando do lado direito. E na esquerda ele só cumpriu o papel dele lá e cumpriu direitinho. Às vezes a pressão é menor, né? E aí acaba facilitando a vida do jogador. Não é que o Wesley está passando por um momento, o Wesley está merecendo
colocar a camisa amarela, sabe? Sim. A gente não vê... Eu gosto muito de alguns jogadores que jogam na lateral direita. Por exemplo, eu gosto do William do Cruzeiro, mas o William não está jogando bem. O William teve aquele grande momento no Campeonato Brasileiro do ano passado, teve uma queda, foi para a seleção brasileira, não entrou, nem sequer entrou em nenhuma partida, e perdendo espaço na seleção não está fazendo uma boa campanha agora no Cruzeiro. Não acho que tenha que ser. O Wesley é ao contrário disso. O Wesley, inclusive, tem um está voando. Se você fala um lateral direito para jogar na seleção brasileira, já falei, o Wesley. Sim. A gente não tem lateral pela seleção. Tanto que a curiosidade é saber se vai convocar o Wesley e o Danilo, onde o Danilo vai encaixar, né? Essa é a curiosidade da próxima convocação. Sim, eu acho que essas âncoras que a seleção usa, o Danilo e o Neymar, essas âncoras vão para a seleção brasileira. Porque mesmo eles não sendo utilizados o tempo todo, eles estarão o tempo todo movimentando tudo. Porque esses caras do vestiário movimentam os outros, esses caras da concentração movimentam os outros, esses caras conseguem atrair a atenção de todos e colocar todos com uma visão única que é do jogo. E são 2 jogos complicadíssimos, né? Contra a Colômbia e contra a Argentina. Sim. São 2 times que gostam muito de dar pontapé no Brasil. São 2 times que adoram dar pontapé no Brasil. Então vai ser complicado esses 2 jogos. Vai ser muito complicado. Vamos aguardar para a gente ver a convocação da seleção. Zinho, eu não estava aqui ontem, que a gente estava gravando uma ação, as meninas da ESPN estavam gravando uma ação super especial. Eu soube que teve um negócio assim meio estranho que aconteceu aqui, que falaram de fazer o programa de outro lugar, que não era na cadeira. Não, isso é comigo, não é com o Zinho, não. Não foi o Zinho, não? Não foi o Zinho, não. Meu Deus. Porque eu falei assim, o William falou para mim, e se o Flamengo não for campeão, o que você faz? Eu falei, eu começo o programa sentado embaixo da mesa. Se o Flamengo não for campeão carioca, na segunda-feira eu fico sentado aqui embaixo da mesa para abrir o programa. Vamos ver o Felipe Luiz, que eu quero debater esse assunto aqui de novo para saber se o Pascoal tem certeza disso que ele está falando. Fala, Filipinho. Fala, nação, vamos trazer as últimas informações do Flamengo com uma excelente notícia, né? Pedro está de volta, o jogador que teve uma lesão grave, né, no ligamento do joelho esquerdo e agora foi entregue pelo departamento médico para esse recondicionamento físico, né, esse processo de transição aconteça. O Flamengo, que tinha a sua volta programada apenas para o final de maio, agora já tem o seu retorno garantido em abril. Ou seja, o jogador é reforço para o nosso Mengão, principalmente aí em alguns jogos do Campeonato Brasileiro e poderá também participar do Super Mundial de Clubes. O Flamengo vai enfrentar o Vasco da Gama em 2 confrontos decisivos pelo Campeonato Carioca. Semifinal deste torneio, o Flamengo, por ter feito a melhor campanha e conquistado a Taça Guanabara, joga por 2 resultados iguais. E para este jogo, nosso Mengão tem 3 reforços na semifinal. A torcida do Flamengo foi surpreendida nesta segunda após o Mengão confirmar a lesão de Everton Cebolinha. O camisa 11 sofreu uma contusão no músculo posterior da coxa direita e não deve atuar no jogo contra o Vasco no próximo sábado. Por outro lado, o treinador Felipe Luiz pode ter 3 reforços para a semifinal do Campeonato Carioca. Isso porque Alexandro, Ayrton Lucas e Juninho estavam desfalcando o Flamengo nas últimas partidas. Ambos os laterais se lesionaram no empate contra o Fluminense. O camisa 26 sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda, enquanto o número 6 teve um trauma no joelho esquerdo. Por fim, o atacante rubro-negro vinha sendo baixa por conta de um edema muscular na coxa direita. Portanto, Alexandro, que é titular absoluto no lado esquerdo, pode ser reforço aí para o nosso Mengão. E Ayrton Lucas, que é o reserva de imediato de Alexandro também, ou seja, os 2 laterais esquerdos voltando aí para a equipe do nosso Mengão. Por conta dos desfalques de 2 laterais esquerdos, o treinador Felipe Luiz escolheu improvisar Varela na posição.
O uruguaio, inclusive, conseguiu dar conta do recado e foi bastante elogiado pelo comandante do Flamengo. Além disso, na vitória por 1-0 diante do Botafogo, no dia 12 de fevereiro, o jogador salvou o Mengão ao tirar um gol da equipe botafoguense em cima da linha, garantindo assim a vitória do Flamengo. Além dos possíveis reforços, o Mengão conta com uma vantagem visando chegar à final do Campeonato Carioca. Isso porque encerrou a primeira fase do torneio na primeira colocação. Ou seja, o Flamengo pode ter 2 resultados iguais aí nas semi, que mesmo assim avança para a grande final. Então, a notícia boa desta terça-feira é que Pedro voltou a ter contato com bola, voltou a participar de algo que ele fazia tempo que não participava, de corridas no campo. Então o jogador já está entregue pelo departamento médico a Felipe Luiz. Agora cabe ao pessoal aí da comissão técnica prepará-lo o mais breve possível para que ele tenha uma volta 100% aí e que com certeza seja um reforço para ajudar o nosso Mengão neste início de temporada. É o Campeonato Carioca, temos muitos campeonatos até o final do ano e com certeza todo jogador será de suma importância estejando pronto aí para o nosso time. Então é isso aí, galera, essas foram as últimas informações do Flamengo.